falar sobre esse assunto com o nosso analista de internacional, Américo Martins, que já aparece em tela. Tudo bom, Américo? Bom dia. Olá, Carol. Muito bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Américo, sempre aqui nesse início de novo dia a gente apresenta o cardápio. Então, de fato, hoje dedicaremos um grande espaço para esse assunto, porque, como eu falava aqui no início, mexe com o mercado financeiro, mexe com tecnologia e mexe, Américo, com geopolítica. Vale a gente lembrar que o Donald Trump, na semana passada, ele anunciou um investimento de até 500 bilhões de dólares em inteligência artificial. A partir desse avanço que a gente está acompanhando da DeepSeek, o governo dos Estados Unidos, Américo, terá de rever os cálculos? Carol, os Estados Unidos, em geral, deveriam rever vários cálculos que estão fazendo neste momento. A DeepSeek, como a Mariana Janjaco acabou de nos contar, é uma empresa relativamente recente, investe bastante em tecnologia no sentido de pesquisa, não necessariamente em colocar bilhões e bilhões e bilhões de dólares nos seus projetos. E conseguiu resultados que são bastante surpreendentes. Os Estados Unidos, nos anos recentes e agora com o presidente Donald Trump, vai aprofundar uma política de isolacionismo e de protecionismo, que é basicamente contrária à própria narrativa que os Estados Unidos criaram nas últimas décadas de ser um país que defende a livre iniciativa, defende a competição, conseguiu se transformar numa grande nação, segundo essa narrativa que vem de Washington, justamente por conta disso, por defender valores democráticos, valores de livre comércio, por exemplo. Mas nos últimos anos, eles vêm tentando restringir muito a competição com outros países, porque eles começam a enfrentar competições muito sérias, em especial da China. E isso vem se aprofundando com poucos dias do governo Donald Trump e promessas dele de que vai tornar os Estados Unidos ainda mais isolacionista e ainda mais protecionista. Então vamos pegar algumas áreas. Em primeiro lugar, essa mesmo. A DeepSeek é uma empresa relativamente nova, ela não usa os chips mais avançados, porque os Estados Unidos bloquearam a exportação desses chips para a China, inclusive de outros países. Eles impõem sanções, por exemplo, à Holanda, se a Holanda quiser vender esses chips para a China, o que vai contra, obviamente, essa noção de livre comércio, de competição. E os chineses, apesar de tudo isso, conseguiram fazer, aparentemente, uma inteligência artificial que consegue, com custos muito mais baixos, concorrer com as gigantes da tecnologia americanas, que todas se bandearam para o lado do Donald Trump, porque elas também, apesar de todo o discurso, gostam muito de protecionismo, gostam muito de ajudas, inclusive, do Estado, e nesse caso do Estado americano. Então, os chineses estão forçando ali uma competição e colocam em dúvida essa suposta supremacia tecnológica dos Estados Unidos. Isso se repete, inclusive, Carol, em outras áreas. Carros elétricos, por exemplo, que o presidente Donald Trump pretende dificultar a importação para os Estados Unidos, estão cada vez mais sendo dominados pelas tecnologias chinesas. A questão das redes sociais. A única grande rede social que faz sucesso no Ocidente, que não é americana, é o TikTok. Enfrentou vários problemas ali e corre o risco de ter que vender pelo menos 50% das suas ações para uma empresa americana. É o protecionismo americano, que tende a ficar cada vez mais forte e, inclusive, isolado com o presidente Donald Trump. O Donald Trump tem algumas vantagens, ele entende perfeitamente a importância da inteligência artificial, tanto que por isso ele fez aquele anúncio na semana passada que você se refere, que na verdade trata-se de capital privado, que aquelas empresas disseram que vão fazer, mas obviamente com o apoio e esse protecionismo americano. E mais uma vez, os Estados Unidos dizem, a própria narrativa que eles criam é uma narrativa de serem a favor da livre competição, a favor do país que permite o sonho americano, inclusive com a entrada de milhões de imigrantes que construíram a América. Neste momento, os Estados Unidos prometem fazer uma inflexão. Seria bom discutirem isso, porque no final das contas a competição é realmente boa e é isso que prova a DeepSeek, forçando aí as grandes empresas de tecnologia a também se modernizarem. No final, para os consumidores é excelente, de fato, competição e livre concorrência. Américo Martins trazendo análise sobre esse tema que terá destaque aqui no Novo Dia. Obrigada, Américo.